Bom, gente, vamos falar de síncope, então. A gente vai falar de etiologia e fisiopatologia nesse vídeo. Primeiro, vamos entender o que é a síncope, né? Ela é uma perda transitória da consciência devido à hipoperfusão cerebral global. Então, ficar atento às palavras, a perda transitória e também por ser global. Isso vai diferenciar de outras causas que podem simular uma síncope, mas não são síncope, que a gente vai ver. Ela tem um início rápido, uma curta duração e recuperação vai ser espontânea e completa. Ela pode ser acompanhada de sintomas prodrômicos, que vão acontecer antes do episódio, como, por exemplo, náusea, visão embaçada, todas essas coisas assim, sudorese. Algumas a gente vai ver que é bem comum ter sintomas prodrômicos e outras não aparecem, elas simplesmente acontecem de forma súbita. Em relação ao diagnóstico diferencial, o que é importante? São causas que podem simular uma síncope, mas na verdade não são síncope. Então, quedas, isquemia carotídea, doenças psiquiátricas, elas não são síncope porque elas não vão ocorrer perda de consciência transitória, certo? Aí, a epilepsia, AVC, intoxicações agudas, a hipoglicemia, hiperventilação, que acontece, por exemplo, em pacientes com síndrome do pânico, não vai ter uma hipoperfusão cerebral global. No AVC, por exemplo, facilmente a gente consegue pensar nisso, que vai ser um AVC isquêmico, ele vai ter um problema vascular em determinada região que vai gerar uma isquemia vascular em determinada região, não vai ser de forma global, beleza? Só que acontece, a gente tem que tomar cuidado porque tem algumas situações que podem ser uma emergência e a gente tem que tomar muito cuidado e identificar o mais rápido possível. Por exemplo, a hemorragia subaracnoide, ela pode vir com uma cefaleia súbita e pode ser ou não acompanhada de sintomas neurológicos. O AVC também, que a gente acabou de comentar, também é importante. E o abdômen agudo, ele pode vir acompanhado de dor abdominal. Por exemplo, uma gravidez ectópica rota, ela pode cursar com síncope. Um aneurisma de aorta abdominal também pode cursar com síncope. E são coisas que a gente tem que identificar rapidamente. O AVC, ele pode vir, comumente ele vai vir acompanhado de disartria, que é a dificuldade na articulação da fala. A gente pode ter diplopia também, que é a visão duplicada, e vertigem também, beleza? Bom, vamos entender então, a síncope a gente vai dividir em 3 grandes grupos. O primeiro deles é a síncope reflexa, também chamada de neuromediada. O que vai acontecer? Vai existir um gatilho, que a gente vai já classificar ele no próximo slide, que ele vai gerar um reflexo cardiovascular inadequado, uma resposta inadequada, bagunçada. E o que isso vai acontecer, né, com esse reflexo? Ele pode causar ou uma vasodilatação periférica e ou uma bradicardia. E isso vai influenciar na PA, mas como, né? Se a gente lembrar que a PA ela é a frequência cardíaca versus a resistência vascular periférica, a gente tem que a bradicardia ela vai influenciar aqui, ó. Ela vai reduzir essa porção aqui da equação e vai diminuir a PA. E a vasodilatação periférica, ela vai diminuir a resistência, porque se eu vasodilato, quer dizer que o sangue vai ficar mais fácil passar, então eu vou diminuir a resistência, não vai ser um problema passar por ali, certo? E aí, o que vai causar? A queda da PA e a hipoperfusão cerebral global. Se eu tenho um componente só de vasodilatação periférica nessa síncope, eu vou classificar ela como vasopressora. Se eu tenho só a bradicardia, vai ser cardioinibitória, e se eu tenho os dois, vai ser mista. Bom, aí a síncope reflexa, ela é muito comum, e ela, apesar dela ser geralmente benigna, ela pode ser muito recorrente. E aí, geralmente, vai vir uma pessoa com histórico de que isso já aconteceu outras vezes, e aí, mesmo que ela seja benigna, a gente tem que ficar atento
porque a queda pode gerar algum trauma acontecendo com frequência, assim, aumenta a chance de ter trauma associado, né? Geralmente o paciente ele vai estar na posição ortostática, dificilmente ele vai estar deitado ou sentado quando isso acontecer. E geralmente a reflexa vai ter uma fase prodrômica que a gente falou lá no começo. Aí a gente pode dividir ela em alguns tipos de acordo com o gatilho que eu falei no slide anterior, que vão gerar aquela resposta inadequada, certo? A situacional, ela é precipitada por tosse, algum estímulo gastrointestinal, pós-exercício ou pós-prandial. Por exemplo, existe a situacional, que ela é miccional por esforço, certo? Então, vai existir um baroreceptor na bexiga que vai causar uma resposta inadequada. Isso tudo vai gerar síncope. A vasovagal, que ela pode ser mediada por estresse emocional, como medo, dor, ou estresse ortostático, como por exemplo, ficar em pé em lugares quentes, apertados. E também entra na classificação de vasovagal, por exemplo, quando a pessoa vê sangue e desmaia, certo? Tem a hipersensibilidade do seio carotídeo, que vai ser uma reação exagerada dos baroreceptores que estão na região da carótida interna, que ela fica logo acima da bifurcação da carótida comum na região do pescoço, embaixo mais ou menos do ângulo da mandíbula, que daí também vai causar uma queda da frequência cardíaca e também pode ter a alteração da PA. E atípica quando ela não tem um ponto de gatilho aparente, certo? Agora, o segundo grupo é a síncope por hipotensão ortostática. O que vai acontecer? Quando a pessoa ficar em pé, vai ter uma demanda maior de fluxo sanguíneo para essa região, certo? E aí, o que vai acontecer? Vai ter uma queda do retorno venoso, que é o sangue, a quantidade de sangue vai voltar para o coração, porque está tendo uma demanda de sangue lá nos membros inferiores, então vai voltar menos para o coração, certo? E a gente vai ter uma queda do débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É o volume de sangue que ele é ejetado pelo ventrículo dentro de 1 minuto. Se a gente for lembrar da fórmula dele, ele é influenciado pela frequência cardíaca e pelo volume sistólico. Esse volume sistólico é o quê? O que influencia nele? A contratilidade miocárdica, a pré-carga. E o que é a pré-carga? É tudo que chega no coração. Então, se a gente tem uma queda do retorno venoso, está chegando menos. Então, a gente vai ter uma menor pré-carga. Se a gente tem uma hipovolemia também, a gente vai ter uma menor pré-carga. E também, outra coisa que influencia no volume sistólico é a pós-carga, que é a dificuldade de sair do coração. Então, tudo que se torna uma barreira para o sangue sair do coração, ele vai aumentar a pós-carga. Por exemplo, se a gente tem um aumento da resistência vascular periférica, quando o sangue for sair do coração, ele vai encontrar ali um vaso resistente, vai ser difícil, então vai aumentar a pós-carga, beleza? E aí o que vai acontecer? Vai ter essa queda do débito, queda do retorno venoso, aí o coração vai falar assim, pô, corpo, me ajuda aí, tá? Não tá dando certo aqui, eu preciso de uma resposta para conseguir manter essa PA, porque senão eu não vou dar conta. E aí ele vai mandar a via aferente para o estímulo simpático, que ele vai receber o comando, só que na verdade quando ele for fazer todas aquelas coisas de aumentar a frequência, a contratilidade, resistência vascular, ele não vai conseguir, porque vai ter um problema na via eferente, certo? Então, como teve esse problema, vai ter queda da PA e uma perfusão cerebral global, beleza? Quais tipos que a gente tem? A gente tem 3 tipos. Aqui vocês podem ver mais ou menos em quais tipos de pacientes isso acontece, quais ocasiões isso acontece. Tem a clássica, que é que a gente sempre lembra a definição, que ela é uma redução da sistólica maior ou igual a 20 ou da diastólica maior ou igual a 10, após 3 minutos em ortostase. A hipotensão ortostática de início ou inicial
ela vai ser uma queda mais abrupta, de 40, e ela vai ser mais rápida também. É como acontece com a gente quando a gente está deitado, aí levanta rápido e aí por alguns segundos a gente sente que a pressão caiu assim, mas rapidamente volta. A retardada ou progressiva, ela vai acontecer mais em idosos, devido ao envelhecimento, e ela vai ser lenta, chegando a durar até 30 minutos para ela acontecer, certo? Ela pode ter ou não, na verdade, ela não tem a presença de bradicardia, e aqui eles não definem muito bem a quantidade da sistólica e diastólica que se altera, certo? Aí as etiologias: drogas, essa é uma delas, diuréticos, inibidores da ECA, bloqueadores adrenérgicos, vasodilatadores e alfa-agonistas centrais, eles influenciam muito nessa parte cardiovascular, é onde eles atuam. São muitas vezes usados para tratar a hipertensão arterial e eles vão mexer com a resistência vascular, com a volemia, tem várias formas de mecanismo aqui, beleza? A hipovolemia também, como a gente falou, que ela vai alterar naquela, se a gente for lembrar a formulinha do débito, ela vai alterar deixa eu mostrar aqui, o volume sistólico, lembra que assim como o retorno venoso vai diminuir a pré-carga, a hipovolemia também vai diminuir a pré-carga. Então, hemorragia, diarreia, vômito, desidratação, todas essas coisas aqui são doenças mais específicas, beleza? A gente tem também insuficiência autonômica primária, que são doenças neurológicas, geralmente são doenças progressivas, que podem levar a esse comprometimento. São doenças mais raras, não é uma causa muito comum de síncope que vai chegar para a gente no PS, certo? Aí, insuficiência autonômica secundária também, que vai geralmente ter alguma outra síndrome por trás disso. Aí são, por exemplo, essas doenças metabólicas, diabetes, Guillain-Barré, esclerose múltipla, tétano-botulismo. Bom, e aí, para a gente fechar, o terceiro grupo é a síncope cardíaca. Elas não são raras de acontecer e são muito importantes porque elas são potencialmente fatais, certo? A gente vai dividir em dois grandes grupos, um das arritmias e outro das doenças estruturais. As arritmias, a gente pode separar ela como bradi ou taquiarritmia. Mas, assim, a frequência cardíaca não vai importar tanto, assim, pra gente definir o episódio de síncope, tá? E a arritmia, o que vai acontecer? Vai ter um problema no mecanismo elétrico do coração ali, e ele não vai conseguir funcionar direito. Ele não vai conseguir mandar sangue para frente, porque a gente lembra que a fisiologia cardíaca, o sangue, o coração, ele precisa de todos aqueles mecanismos certinhos de sístole, diástole e a gente esqueci a palavra. Mas ele tem todo aquele mecanismo cíclico certinho para ele funcionar perfeitamente, certo? E aí a gente vai ter uma queda do débito. As doenças estruturais são várias, por exemplo, valvopatias, estenose aórtica, isquemia miocárdica, doença do pericárdio, tamponamento, cardiomiopatia hipertrófica, que geralmente é uma doença que aparece em pessoas jovens. O que a gente pode imaginar assim, da cardiomiopatia geralmente o perfil é um homem jovem que estava jogando bola, por exemplo. Ele teve uma síncope ou teve uma morte súbita, abortada ou não. Vai ser uma pessoa que ela tem histórico familiar importante, jovem geralmente. Massa intracardíaca, anomalias congênitas e outras também que podem não ser doenças específicas estruturais do coração, mas que elas vão alterar a parte cardiovascular ali e vão ter muita influência, certo? E aí, para a gente fechar aqui, as arritmias, elas raramente vão acontecer em corações normais. Geralmente a pessoa, por exemplo, ela pode ter já sofrido um infarto anteriormente, ela pode ter uma insuficiência cardíaca, alguma coisa assim, que daí afetou o sistema de condução do coração. E, como eu falei, ela não é rara, ela é a segunda maior causa de síncope, beleza?
Só que nem sempre também a pessoa vai ter um histórico. Ela pode ter um histórico pessoal dela, né? Ela pode acontecer em doenças familiares, como eu falei da cardiomiopatia hipertrófica, uma pessoa jovem. Aí alguns exemplos que a gente tem é taquicardia supraventricular, que ela pode não vir com uma síncope extremamente grave, assim, mas ela é bem comum. A ventricular, que é a mais comum de todas, e doença do nó sinusal e bloqueio atrioventricular, que são bradicardias. Beleza? Agora sim, nas doenças estruturais, a síncope geralmente ela vai ser desencadeada por um esforço físico ou vasodilatação arterial. Por exemplo, um paciente com estenose aórtica, geralmente ele vai falar que ele estava fazendo algum esforço, capinando, jogando bola, alguma coisa, que aumentou a demanda do coração e o coração não deu conta. Isquemia, a mesma coisa, quando o paciente chega e fala que quando o paciente teve um infarto. E nas arritmias, geralmente não tem sinais prodrômicos. Geralmente, o paciente, ele simplesmente tem um episódio sincopal. Beleza, gente? Então, sobre essa parte era isso mesmo. E na próxima, a gente vai falar um pouco mais de síncope.